No nosso coração, aproveitando aí esse mês de janeiro. Todo mundo já ouviu falar aí no Janeiro Branco? Janeiro Branco. Janeiro Branco é um mês de despertamento para cuidarmos da saúde mental. E aí, de repente, alguém vai perguntar: pastor, mas você vai falar de saúde mental? Não, vou falar de texto bíblico, vou falar da Bíblia. Porque os homens de Deus também passaram por essa dificuldade, não foram isentos de passarem por problema de saúde mental. A saúde mental, na verdade, ela é uma realidade em todos os níveis. Vários personagens bíblicos nós podemos relatar de casos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Vários estados personagens bíblicos passaram. As mesmas coisas que nós passamos hoje não é diferente dos homens bíblicos, das personagens bíblicos. Angústia, ansiedade, nós vemos nos personagens, tanto homens quanto mulheres. Então, a questão da saúde mental, ela é uma realidade que precisa ser falada. E esse é o nosso tema hoje. Saúde mental, precisamos falar sobre isso. Porque em vários níveis, em várias situações, muitas das vezes nós tateamos e damos bobeira, por assim falar, sobre este assunto. E aí, durante muitos anos, na igreja, o assunto saúde mental foi tabu. Não se comentava e falava em assuntos desse tipo, porque tudo era oração. Mas o próprio Jesus falou que quem precisa de médicos são os doentes. Não sou eu que estou falando, foi Jesus quem falou. Se ele falou, é porque a medicina tem o seu lugar de atuação. Tem horas que vai acontecer o milagre através da oração, mas tem hora que a medicina vai intervir e vai haver uma cura na vida dessa pessoa. O Senhor só faz aquilo que nós não podemos. Então, tem coisas que nós podemos fazer. Quando Jesus foi lá ressuscitar Lázaro, ele chega lá na casa de Lázaro, né, no falecido, na casa de Marta e Maria lá. E aí o texto bíblico diz que havia muitas pessoas que tinham vindo de Jerusalém por causa da morte de Lázaro. E estavam ali para consolar as irmãs ali. E aí o texto diz que Jesus, chegando diante da sepultura de Lázaro, o que Jesus diz? Tirem a... Tinha um montão de braço forte, gente. Jesus poderia, com seu poder, tirar a pedra, remover aquela pedra? Podia. Mas o texto diz que havia um montão de gente. Então ele diz o quê? Tirem a pedra. Porque tirar a pedra, qualquer um poderia tirar. Agora, chamar o morto à vida, aí era com Jesus. Então tem coisas que eu e você precisamos fazer. O Senhor não vai fazer. Fazer um check-up. Fazer uma reeducação alimentar, tomar os remédios que o médico indica, fazer os procedimentos que são necessários. Então, o que nós precisamos fazer é nos cuidar, porque essa foi a indicação que o Senhor nos deu. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e não podemos ser negligentes. Então, muitas das vezes, nós fazemos jejum, fazemos oração, não sei o quê, mas esquecemos de regular a quantidade de comida que nós comemos. Então você é muito espiritual, mas está sendo carnal. Porque o seu corpo é um templo do Espírito Santo. E precisamos cuidar dele com todo zelo. Então, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração é necessário. Faz-se necessário cuidarmos da nossa saúde. Saúde física, emocional e mental. Precisamos cuidar nesse nível e até da nossa saúde espiritual. Porque se não tivermos uma boa saúde, em qualquer nível, tudo vai ficar comprometido. Mas principalmente a nossa saúde mental. Se a nossa saúde mental estiver ruim, o nosso corpo vai falar. O corpo vai manifestar através dos sintomas. Nós temos hoje um sintoma que é a síndrome do pensamento acelerado. O sujeito pensa 300 coisas, mas não consegue fazer nenhuma. Porque ele acelera a capacidade de pensar, mas não consegue refletir isso nas formas de ação práticas. Então, isso é um sintoma, não é uma doença em si.
Mas o sintoma da síndrome do pensamento acelerado, ele vai resultar do que daqui a pouco? Na ansiedade, que aí já é uma doença. Então, nós precisamos fazer e falar deste assunto, porque esse assunto é fundamental. Mas, pastor, você vai falar de conteúdo técnico? Não, vou falar de Bíblia. Como eu falei, vários personagens bíblicos estão nessa esfera. Eles não foram isentos dessa questão. Então, vou citar aqui, hoje, nós vamos trabalhar na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, recomendações que o apóstolo Paulo dá sobre saúde mental. Ele não está falando com esse termo, mas é exatamente isso que o texto está falando para nós. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, e deixasse aberto aí, e nós vamos orar, para que o Espírito Santo esteja atuando nas nossas vidas, trazendo ao nosso coração e à nossa mente aquilo que nós precisamos ajustar nas nossas mentes este dia, aprendendo do Senhor através da sua palavra, o que precisamos fazer. E aí, precisamos entender que o Senhor, Ele faz em nossas vidas aquilo que nós precisamos. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo do Senhor nos guie a toda a verdade que está nesse texto. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, para falarmos aquilo, Senhor Deus, que vem do Teu coração para os nossos corações. Que essa palavra possa cair em terra fértil neste dia, para alimentar o Teu povo e saciar a fome e a sede de Ti. Nós Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Abriram aí, texto de Filipenses, capítulo 4. Vamos ler aí do verso 6 ao verso 13. Eu estou lendo na versão NVI. E aí eu estou até com a Bíblia da versão NVI aqui. E aí o texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, repita comigo, muitas coisas, várias coisas, milhares de coisas, bilhões de coisas, não, em tudo. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer situação, a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me... Esse texto aqui, o 13, ele é usado para falar de vitória, de conquista. Mas é esse o contexto? Não. Se eu estou empregado, eu posso todas as coisas. Se eu estou desempregado, eu posso todas as coisas. Se tem dinheiro lá na minha conta, eu posso todas as coisas. Se estou zerado lá, estou no vermelho lá, também posso todas as coisas. Não é a circunstância que determina se eu posso todas as coisas ou não. O que determina se eu posso todas as coisas ou não é aquele que me fortalece. Então não são as circunstâncias, porque as circunstâncias podem variar. As situações podem variar. Eu estava estudando esses dias sobre a parábola do semeador, e aí o texto diz que o semeador saiu a semear uma boa semente. Mas conforme a semente vai caindo nos lugares, os resultados são diferentes. Então a semente é a mesma. Quem determina o fruto que vai produzir é o quê? A terra. A terra que cai a semente é que vai determinar o fruto. A semente é a mesma, é igual para todos.
A palavra lançada é igual para todos, mas aquilo que estiver no seu coração vai produzir aquilo que realmente vai dar o resultado que você quiser. Porque se eu fechar o meu coração para a palavra do Senhor, vai produzir bom resultado? Não. Mas se eu abrir minha mente, o meu coração para a palavra do Senhor, for terra fértil e essa palavra, a boa semente cair, ela vai produzir bons frutos. Então, o que determina aqui a situação que o apóstolo Paulo diz, não é o que ele esteja vivendo. O que determina se ele pode todas as coisas é quem o fortalece. Essa é a grande decisão. Então, neste dia, nós vamos entender e aprender com o apóstolo Paulo aqui, e aí eu coloquei aí, segundo o apóstolo Paulo, como mantermos a saúde mental saudável. Está dentro desse texto aqui que nós lemos. E aí nós vamos trabalhar cada ponto aqui para nós entendermos. E eu queria que você prestasse atenção em cada versículo destes aqui. Porque ele está falando necessariamente de saúde mental. Você pode ter ouvido mensagens a respeito de vários assuntos aqui dentro. Mas aqui ele está falando sobre saúde mental. De como mantermos a nossa saúde mental saudável, em dia. E aí nós vamos aqui trabalhar cada versículo desse. E aí, o primeiro aí, descansar em Deus, orar a Deus e ser grato. Isso é uma das formas de você manter a sua saúde mental saudável. Você orar, você ser grato e você descansar em Deus. Quando a gente fala em descansar, não é ficar deitado na rede tomando água de coco, gente. Isso aí é outra coisa. O descansar em Deus é você continuar trabalhando, você continuar agindo. Mas você saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí ele fala aí no versículo 6, não ande ansiosos por coisa alguma. Aí ele fala, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças. Aqui vem um problema nosso. Às vezes a gente chega diante de Deus com oração e súplicas, mas reclamando, murmurando. Assim. Porque o Senhor não me deu isso, porque o Senhor não fez aquilo, porque não sei das quantas. A hora está falando aqui com oração e súplica, com ações de graças. Com gratidão no coração. Sempre que eu oro de manhã e posto lá na linha de transmissão, sempre falo uma frase. Eu agradeço a Deus porque o dia nasceu. Porque todo dia que o dia nasce, é sinal que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Elas se tornam novas a cada manhã. Eu já ganhei o dia, gente. O dia já está ganho. O que vier é lucro. O que acontecer de bom nesse dia é lucro. Porque eu já ganhei o dia. A misericórdia do Senhor se renovou. Novas são a cada manhã. Então, todas as coisas no nosso dia, pode ser que o dia não comece bem. A má notícia chegue. Você saiu, olhou, o pneu do carro está vazio. Está em cima do horário. Você chegou perto do ponto, o ônibus passou. E aí? Estava com compromisso, tinha um cliente para atender. E uma série de fatores. Mas isso não impede que nós agradeçamos a Deus em todo o tempo. E aí, para nós então entendermos que o dia a dia, cada dia, nós precisamos ter um coração grato a Deus, agradecido a Deus, entendendo que através da oração, da súplica, com ações de graça, entendendo que o Senhor é grande e poderoso para fazer infinitamente mais. E aí ele continua, apresentem seus pedidos a Deus. Orar com agradecimento, com um coração agradecido, por tudo que o Senhor tem feito. Não necessariamente tudo que a gente quer, que essa é a grande questão. O Senhor não faz aquilo que eu quero, mas aquilo que é bom para mim. Embora muitas das vezes eu não esteja entendendo o que é bom para mim. Mas o Senhor tem feito aquilo que seja o melhor para mim e para a minha família.
Então, quando nós formos orar, lembre-se, em vez de você apresentar uma lista de pedidos, lembra daquela... Augusto deve lembrar, trabalhava no escritório. Lembra daquelas impressoras, Augusto, que tinha aquelas folhas grudadas, né? Vinha assim, né? Aí você ia imprimindo, ela ia caindo no chão, não parava, né? Era sequencial ali. Às vezes a gente chega assim diante de Deus, com a nossa lista de pedidos, uma lista enorme. E aí a gente esquece que a oração tem que ser feita com ações de graça. Aí a gente faz aquela lista de pedidos. Aí lá no final, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. É assim que ele está dizendo? Não. Então, se você quer ter uma saúde mental saudável, seja grato a Deus por tudo que Ele tem te concedido. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. As nossas situações e as nossas soluções, elas são imediatistas. Mas elas não resultam no resultado final, muitas das vezes, positivo. Porque muitas das vezes nós passamos por essa situação para quê? Para aprendermos a lidarmos com muitas situações. Porque muitas das vezes precisamos passar pela escassez para valorizar a comida. Eu orava nesta manhã e falava que muitas das vezes a gente se esquece que aquele pouquinho de comida que a gente deixa no prato, na outra ponta tem gente que gostaria de comer aquele pouquinho de comida que a gente deixou no prato e jogou no lixo. A gente muitas das vezes se esquece que quando a gente está escovando o dente e a torneira está aberta, tinha gente que ia querer beber aquela água que a gente está desperdiçando na bica. Porque a água que eles bebem definitivamente não é potável. E aí a gente está desperdiçando. E aí a gente não consegue entender essas coisas. Muitas das vezes a gente passa pela escassez para a gente aprender a dar valor às coisas mínimas que a gente não consegue entender. E aí o apóstolo Paulo vem nos ensinar isso nesta manhã. A segunda coisa que nós precisamos ter, um coração grato. Se tivermos um coração grato, teremos a paz de Deus. Se tivermos um coração grato, a paz de Deus que excede todo entendimento virá sobre nós. Por que as pessoas vivem agitadas? Porque não têm um coração grato. Por que as pessoas vivem ansiosas? Porque não têm um coração grato. Estão ansiosas por quê? Por causa de coisas. Preciso ter, preciso ter, preciso ter, preciso ter, preciso ter, preciso ter. Você não precisa ter, você precisa ser agradecido. As coisas, elas perdem um valor. Se eu compro um celular hoje top de linha, aí amanhã sai outro. Aí você já fica frustrado. É só um aparelho. E você fica preocupado, fica frustrado, porque saiu um novo aparelho, e você comprou o outro hoje, e amanhã sai outro. E aí você acabou de comprar, saiu da loja achando que está top de linha. Aí quando você abre lá, você vê na internet que aí, sei lá, a Apple vai abrir outro, lançar outro no outro dia. Aí você já se frustra. Só por causa de um aparelho. Porque um é 19, o outro é 20, um é 15, o outro é 16. Olha só o nível de frustração que nós estamos. E tem gente morrendo de fome. Tem gente morrendo na fila do transplante. Eu tive no hospital visitando o Enzo, e aí o Enzo precisou ser internado novamente para fazer, acho que, radioterapia. E aí você está angustiado, porque seu filho não passou de ano, porque seu filho ficou de recuperação. Essa família está indo visitar o filho todo dia no hospital. A mãe está passando o dia lá no hospital, porque o filho está fazendo radioterapia. Aí você acha que seu filho não passou de ano, é o fim do mundo? Tenha um coração agradecido. O Marcelo todo dia posta uma mensagem de esperança lá no status dele, lá no WhatsApp. Porque ele sabe que Deus está no controle da vida do filho dele. E assim é conosco.
desafios. Mas ter um coração grato traz a paz de Deus que excede todo entendimento. Tudo está despencando, tudo está caindo, mas um coração grato traz a paz de Deus que excede todo entendimento. E o verso 7 diz assim: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não vai guardar em qualquer lugar não, gente. Vai guardar em Cristo. É aonde nós colocarmos e depositarmos a nossa esperança, as nossas expectativas. O Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente. Porque é através da nossa mente que os maus pensamentos vêm. Porque onde guardamos os maus desígnios, os maus pensamentos? Na nossa mente. Que produzimos as enfermidades aonde? Na mente. Então, quando nós guardamos o nosso coração na presença do Senhor, a nossa mente na presença do Senhor, guardamos em Cristo Jesus, a paz do céu que excede todo entendimento virá sobre nós. E aí, muitas das vezes, fica pensando, a pessoa passando por uma situação difícil, mas você olha e a pessoa tem uma palavra de paz, tem uma palavra de esperança. E aí as coisas vão acontecendo. Então, nós precisamos guardar o nosso coração na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Não preciso ficar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então, se nós guardarmos o nosso coração, teremos a paz de Deus em nós. Terceira coisa, ocupe os seus pensamentos com coisas que valham a pena. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: ocupe o seu coração, ocupe a sua mente com coisas que valham a pena. Às vezes ligo a televisão e aí passo no canal. Aí ontem, não sei se ontem passou, mas dias de sábado tem passado. Sábado, 9 e pouca da noite, passa um programa num canal de televisão. Eles passam a semana inteira. Aí, não feliz, passa um sábado no horário nobre. Assalto, morte, assassinato, não sei das quantas. A pessoa vê a semana inteira, sábado vai ver no horário nobre. Não passa uma série, não passa um filme, não passa um programa, sei lá. Vai passar desgraça. Morte, violência. Aí a pessoa se alimenta. Aí quer vir para a igreja no domingo e receber a paz do céu? Quer se alimentar a semana inteira de morte, de assalto, de violência e quer receber a paz de Deus no domingo aqui no culto durante 2 horas? Se você se alimentou a semana inteira de desgraça, de morte, de violência, não funciona, gente. O pastor amigo meu contava uma história muito interessante de um homem que fazia rinha de cachorro. Ele botava os cachorros para brigar e ele, durante muitos anos, ganhou muito dinheiro com isso. E aí, depois de ver muitos cachorros dele morrerem, ele já velho, ele decidiu parar com aquilo tudo, tinha ganhado bastante dinheiro com aquilo. E aí, um dia, uma pessoa perguntou a ele, como é que ele fazia para saber qual cachorro ia ganhar a rinha? Aí ele falou, era muito simples. Eu alimentava os cachorros, segunda, terça, quarta, quinta. E o cachorro que eu queria que ganhasse, eu alimentava ele sexta, sábado. E o cachorro que eu queria que perdesse, eu deixava ele sem comer quinta, sexta e sábado. O cachorro que está mais forte vai ganhar. O cachorro que está bem alimentado vai ganhar no domingo na rinha. O cachorro que está mal alimentado vai perder. Se você alimenta a sua mente a semana inteira com desgraça, você quer vitória no domingo? Se você alimenta a sua vida a semana inteira com tragédia, você quer vitória no domingo? Não funciona, gente. Não tem como. Vai perder. Vai chegar aqui, eu vou falar uma palavra de vitória, de esperança, de fé, e você vai sair daqui vazio. Por quê? Porque está fraco. Então, se você alimentar a sua alma, o seu coração, de coisas que valem a pena,
no dia mau, no dia da adversidade, você vai trazer no seu coração a palavra de esperança. É por isso que o salmista diz lá no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu vou me esforçar. A palavra ali, né, os estudiosos do grego diz, do hebraico diz que naquele salmo ele diz que ele vai se esmerar, ele vai se esforçar ao extremo para isso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, vou buscar ao extremo, com todas as minhas forças, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender do Senhor, porque no dia da adversidade, no dia mau, o Senhor me recolherá, no cômodo do seu tabernáculo me guardará, me colocará sobre uma rocha, a minha cabeça vai levantar. Então, olha só o que o salmista está dizendo. Aonde eu me alimento, é aí que vai permanecer a minha mente. Se eu guardo a minha mente, se eu alimento a minha mente com coisas boas, com coisas que realmente têm valor, definitivamente, no dia da adversidade, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me guardar. E aí é o verso 8 que ele diz aí, por fim, resumindo tudo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, se for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Na versão RA, ele diz assim, isso ocupe o vosso pensamento. Ocupar, tomar lugar. Tudo que é bom, tudo que for nobre, tudo que for correto. Então, quando nós olhamos a palavra e obedecemos a palavra, ocupando nossos pensamentos, que coisas que realmente valem a pena, tem coisas que não valem a pena. Ficar brigando pelo time do coração, vale a pena? Não, é só um time. Gosto de torcer. Já gostei mais, hoje... Mas é só um time de futebol. Na eternidade não vai ter time de futebol, gente. Eu não sei o que vai ter lá, mas não vai ter time de futebol. Porque muitas das vezes traz o pior do ser humano para fora. Então precisamos ocupar o nosso pensamento com coisas que valem a pena. Não vale a pena discutir por política. Porque os políticos passam, os partidos passam. E cada um deles recebe o deles todo mês. Você acha que ele está interessado em discutir o seu futuro? Não, deles está garantido. Então nós precisamos ocupar nossa mente com coisas que tenham valor. Orar pelas pessoas, visitar o enfermo, visitar o necessitado, se compadecer do próximo, levarmos a palavra de salvação, a palavra de restauração, anunciarmos o evangelho da paz. Então, quando nós ocupamos a nossa mente com isso, nós mudamos o nosso aspecto da nossa saúde mental, porque colocamos a nossa esperança e confiança no Senhor. E aí o quarto ponto para nós, colocar em prática o que se aprende, pois isso tem recompensa. Não adianta eu falar aqui e você ouvir da glória a Deus se você não colocar em prática. Não adianta sair daqui e você ver programa de televisão que a máxima da televisão é: vamos botar fogo no parquinho, briga, discussão, fofoca, contenda. Se você for ver isso, filho, tudo que eu falei aqui, esquece. Você sabe do que eu estou falando, né? Vai vir aí de novo, mais uma vez. Só existe no Brasil, tá? Isso que está vindo aí, que está anunciando no Canal 4, não vou falar o programa, só existe no Brasil. Ninguém mais no mundo quer ver esse troço, só no Brasil. Para você alimentar a sua alma. É bom? Briga, discussão, isso é bom? Só se você gosta. Se você é barraqueira, você é barraqueiro, beleza. Mas se você é de paz, aí você não vai gostar. Se você gosta de fofoca, beleza. Mas se você é de paz, não tem como gostar de um troço desse.
Porque você vai alimentar seu coração, vai alimentar sua mente. Aí é como eu falei, no domingo vai querer vitória? Não funciona. Então precisamos entender o que estamos aprendendo. E aí o apóstolo Paulo diz aí para nós, no versículo 9: põe em prática o que vocês receberam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. Coloque em prática. Pô, essa palavra do pastor é boa, vou praticar. Vou agir em prol disso. Porque, como eu falei, não sou eu que estou falando, não. É a palavra que está falando, só estou lendo para você. Eu não estou falando de conteúdo nenhum, só estou lendo. Não estou falando aqui de Freud, não estou falando aqui de Lacan, não estou falando de nada disso. Eu só estou falando do texto bíblico. Não estou falando de psicanálise, estou falando de psicologia, eu só estou falando de texto bíblico, para você manter a sua saúde mental. Não estou inventando, é só o texto, você está lendo aí na sua Bíblia, se você está com a Bíblia aberta, aí está aí na sua Bíblia. É só isso que eu estou lendo. Trazendo a sua recordação, trazendo a sua memória. Só isso. Ele fala, o que receberam de mim, tanto com palavras como em ação. Aí tem gente que façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não, não funciona. Aquilo que eu falo, eu tenho que fazer. Eu também tenho minhas preocupações. Mas isso não pode me parar. Porque a vida continua. Tem nossas limitações? Tem. Mas, definitivamente, precisamos colocar em prática aquilo que temos visto e ouvido. Aprendido a cada dia. A guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo, porque isso trará a paz de Deus sobre as nossas vidas. Aí a paz de Deus que excede todo entendimento. Aí a pessoa vê a pessoa passando por uma situação difícil, como é que ele consegue? Como é que ele consegue dar conta dessa situação? Não somos nós, é a palavra de Deus em nós. Isso traz a paz dos céus. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos aprendendo da palavra do Senhor, olhando, não sendo somente ouvinte, mas praticante, como o apóstolo Tiago fala para nós, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes daquilo que você tem ouvido. Coloque em prática isso. Abra o seu coração. Guarda no seu coração a palavra da fé, a palavra de esperança, a palavra de vitória. Porque o provérbio diz o quê? De tudo que se deve guardar, guarda dinheiro na conta? É isso que ele diz? Não. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque a desgraça começa aí, a tragédia vem daí, gente. Se você não guardar o seu coração, vendo as notícias do dia a dia, ouvindo de política, ouvindo de economia, ouvindo de guerra, agora está aqui do nosso lado, né? Estava lá na Ucrânia, foi para Israel, agora já está aqui. O Maduro, que já está ficando podre, né? Já está arrumando sarna aqui. Não tem o que fazer, gente, vai arrumar de desgraça. Porque o mundo fala em paz, mas todo mundo produz arma até não querer mais. Uma das maiores indústrias que se tem no mundo é a indústria de armas. É um princípio básico da economia. Princípio básico. Se você tem um produto com muita oferta, você precisa ter demanda. Se você produz muito uma coisa, você precisa vender esta coisa. Se você produz muita arma, você precisa de quê? De guerra. Você precisa fazer uma guerrinha. A mídia não fala, mas na África tem mais de 10 guerras acontecendo agora. A mídia não relata isso porque não vale a pena. Porque os países são pobres, mas têm arma de ponta. Os países vivem passando dificuldades financeiras. Não tem dinheiro para remédio, não tem dinheiro para vacina, mas tem dinheiro para comprar tanques de guerra modernos. Tem dinheiro para comprar fuzis modernos. Tem dinheiro para comprar nada, mas para comprar armas tem. Então, a guerra dá dinheiro, a morte dá dinheiro, a morte vende. Então, quando nós ocupamos a nossa mente, o nosso coração com essas coisas, a gente vai água abaixo, ladeira abaixo.
Então nós precisamos guardar a nossa mente. Então as guerras estão aí. E elas vão acontecer sempre, porque sempre vai ter alguém querendo ganhar um dinheirinho. Não é um dinheirinho não, um dinheirão, gente. Sempre vai ter alguém querendo ganhar uma pratinha em cima da desgraça alheia. Porque para os super ricos, se a economia estiver boa, eles ganham dinheiro. Se a economia estiver ruim, eles ganham dinheiro do mesmo jeito. Eles não estão nem aí. Se a economia estiver ruim para todo mundo aqui embaixo, para eles continuam boa, porque eles vivem da desgraça também. Para eles não fazem diferença. Durante a pandemia, os super ricos ficaram 10 vezes mais ricos. Enquanto a população empobreceu, os super ricos ficaram mais ricos. Porque é uma matemática simples. Eu sou ruim de matemática. Mas para você entender a matemática básica, é simples. Para os ricos ficarem mais ricos, matemática simples. Alguém tem que ficar mais? Eu e você. É matemática simples. O dinheiro que circula é o mesmo. Se eles ganharam mais, alguém teve que perder mais. Então, se você ficar olhando essas coisas todas, você vai se abatendo. Mas a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança é o Senhor. Então, o apóstolo diz o quê? Façam aquilo que você aprendeu, coloquem em prática. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é a economia, não é o sistema, não é o mercado, não. É a palavra do Senhor quem nos fortalece. É Cristo quem nos fortalece. Por isso nós podemos todas as coisas. A quinta coisa, na prática aí, no dia a dia, demonstre os seus sentimentos às pessoas próximas. Tem gente que não consegue demonstrar sentimento, tem dificuldade. Tem dificuldade de dizer eu te amo, tem dificuldade de pedir perdão. Isso é um problema de saúde mental, gente. Se você tem dificuldade de expressar seus sentimentos, pedir perdão, dizer eu te amo, você precisa ir num psicólogo, você precisa ir num terapeuta, porque isso é um sintoma de doença mental. Porque é natural você dizer para as pessoas que estão à sua volta que ama, que gosta, que quer estar. Se você tem dificuldade de se expressar, é porque tem alguma coisa errada. E aí ele fala aí, no versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. A igreja de Filipenses aqui, a igreja de Filipe, melhor dizendo, a igreja de Filipe era uma igreja que financiava o ministério de Paulo desde o começo. Paulo, quando estava na igreja de Corinto, quem financiava Paulo não era a igreja de Corinto, quem financiava Paulo era a igreja de Filipe. Porque a igreja de Corinto, embora fosse uma igreja rica, era extremamente miserável. Vamos botar no nosso dia pão duros. Ou seja, Paulo estava alimentando espiritualmente uma igreja, mas estava sendo financiada por outra. Porque os filipenses demonstravam o seu amor na prática, ajudando o apóstolo na sua missão de difundir e pregar o evangelho. E aí ele fala, vocês tinham oportunidade, não tiveram oportunidade de fazer isso, mas agora renovou-se essa oportunidade. Paulo, quando escreve isso aqui, Paulo está preso em Roma. Paulo está na primeira prisão dele aqui, na prisão domiciliar que nós chamamos. E aí as pessoas estavam, porque assim, a prisão domiciliar, ele ficava em uma casa que era alugada, tinha guardas lá, mas quem cuidava da alimentação, do cuidado da casa, era o próprio preso, não era o Estado. Embora ele não tivesse preso, né, nas prisões do Estado romano, mas ele tinha toda a função ali de cuidar e zelar pelo seu bem-estar. E a igreja de Filipe enviava recursos para ele, nesse momento. E aí ele vai falar, então eu me alegro muito, grandemente no Senhor,
porque vocês renovaram esse interesse por mim. Vocês sempre tiveram isso, mas agora têm a oportunidade novamente de demonstrar na prática isso. Então nós precisamos entender que nós precisamos demonstrar esse amor às pessoas, porque isso faz parte da saúde mental. Nós tivemos aqui na semana passada, né, o João, filho da Helenise, esteve aqui. Aí eles vieram para cá na terça-feira. Aí veio ele e o Wellington, a gente já não se viu um tempo. Aí eles chegaram aqui, era umas 7h15 da noite. Quando a gente deu conta, era 10 horas da noite. Só batendo papo. Só batendo papo. Do dia a dia, das coisas. Não falamos mal de ninguém, nem nada, não. Só falamos das coisas. Passou 2 horas e 45 minutos, ó. Porque é gente que a gente gosta de estar perto. É gente que a gente curte. É gente que a gente fala, que a gente gosta. Então as coisas passam, o tempo voa. Então, quando você tem oportunidade de demonstrar esse amor, demonstre. Amar é fácil? Depende. Mas o amor não é um sentimento como muita gente pensa. O amor é uma ordenança. Tem gente que acha que o amor é um sentimento. Isso lá no mundo. Dentro do Evangelho, o amor é uma ordenança. Porque Jesus falou assim lá no Sermão do Monte: amai aquele que vos maldize. Amai aquele que vos amaldiçoa. Você acha que você vai fazer isso por vontade própria? Duvido. Duvido. Eu vou fazer isso porque o Senhor está ordenando. Ele não está pedindo, não, ele está ordenando. Amai uns aos outros como eu vos amei. Está na linguagem imperativa. Se der, se vocês quiserem, não. Amem. Imposto sobre nós. Não é desejo, não é vontade. Como já dizia o velho ditado, vontade dá e passa. Mas os mandamentos não. A palavra do Senhor não passa, não. Se ele diz para amar, eu tenho que amar. Mas, pastor, é muito difícil. Aí, como já dizia meu pai, é carne de pescoço. Difícil. Mas o Senhor não falou que seria fácil. Ele mandou amar. Assim como eu vos amei, amai uns aos outros também. É um exercício. Mas se você tiver a paz que excede todo entendimento, guardando a sua mente, o seu coração em Cristo, e posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Até amar quem não merece. Até amar quem é chato demais. Então, quando nós fazemos isso, colocamos o nosso coração e a nossa mente em Cristo, o Senhor vai nos dar força de fazer isso. Que é a graça de Deus que não concede isso. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós, achando o lugar disponível em nós. Tem uma lei física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo? Não é isso? Se o meu coração está cheio de ódio, o Espírito Santo de Deus pode atuar? Não pode. É um fato. Cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ira, pode atuar? Não. Ele não tem como atuar, ele não tem como ocupar, porque uma lei física, que também é uma lei espiritual, 2 corpos não podem atuar no mesmo lugar. O Senhor, como Ele não divide a glória dEle com ninguém, Ele também não vai dividir o espaço dEle com ninguém. Ou Ele vai entrar e fazer morada, ou Ele vai continuar na porta batendo. Quando Ele fala isso aqui, lá na igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, Ele não está falando para o ímpio, não, Ele está falando para a igreja. A gente até faz uma aplicação evangelística desse texto. Mas o texto, na sua significância real ali, ele está falando para a igreja. O Senhor está do lado de fora, batendo na igreja para entrar. E aí ele coloca na condicional: se você quiser deixar eu entrar,
Eu entrarei, cearei com você e você comigo. Mas você tem que permitir. O Espírito Santo de Deus só vai agir na sua vida se você permitir. Se tiver sentimentos contrários à ação do Espírito Santo, não vai agir, não tem como. Uma lei física que é uma lei espiritual. O Espírito Santo não vai ocupar o mesmo lugar dos sentimentos ruins. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a expressar esses sentimentos. Não somente por palavras, mas também por ações. Porque é muito fácil dizer eu te amo, mas ver a pessoa passando necessidade não está nem aí. Precisa ser de prática. Precisa ser de verdade. Então, quando cada dia nós colocamos a palavra do Senhor em prática, nós vamos colocando a nossa saúde mental em dia, de forma saudável. E aí nós vamos para o outro ponto. Aprenda a se adaptar à realidade e à dinâmica do momento em que você está vivendo. Isso é fundamental para a sua saúde mental. Muitas pessoas passam por algumas adversidades porque não entendem isso aqui. Você vai trabalhar numa empresa, primeira coisa que você precisa entender é como essa empresa funciona. É como essa empresa é, o que ela faz, como ela procede. Muitas vezes você vai trabalhar numa empresa que não tem plano de carreira. Você vai entrar isso e vai ficar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 35, vai se aposentar com a mesma coisa. Não tem plano de carreira, não tem progressão. Você vai ficar no mesmo lugar. Tem futuro? Não. Você não tem para onde crescer, você não tem para onde expandir. Então, se você se satisfaz com isso, beleza. Mas se você tem a ambição de crescer, de evoluir no negócio que você está fazendo, no emprego que você está trabalhando, você precisa entender qual é a dinâmica dessa empresa. Então, você precisa entender que cada lugar ele tem uma dinâmica. Cada igreja, cada negócio, cada lugar que você está, cada família tem uma dinâmica. Tem um meme que roda por aí, do filme Os Vingadores, que quando os caras se apresentam em frente ao Pantera Negra, né? Aí os caras vão se curvar porque ele é um príncipe, né? E aí os caras vão se curvar, aí ele fala assim, não, nós não fazemos isso aqui. Aí isso é um meme. Na minha família, por exemplo, falar baixo nas nossas reuniões é uma coisa que nós não fazemos. Quem conhece Carol, minha sobrinha? Já viu Carol falando? Carol é tipicamente as mulheres da minha família. É daí para pior. Fala alto, berra, normal. É assim. É assim. Essa é a dinâmica da minha família. Se você vai lá falando manso, falando baixo, ninguém vai te ouvir, filho. A dinâmica da família é essa. Cada família tem uma dinâmica. Quando a gente faz um churrasco lá na família, cada um leva uma coisa, aparece de tudo, filho. No churrasco aparece macarronada, parece carne assada de panela, no churrasco. Mas isso é minha família, gente. Essa é a dinâmica da minha família. Aí as pessoas chegam lá de fora, isso não é um churrasco, fulano trouxe uma macarronada, mas essa é a família. Essa é a dinâmica da minha família. Quem vem de fora tem que se adaptar. A minha família não vai mudar a nossa dinâmica porque alguém está vindo de fora e acha estranho. E aí, quando você vai se inserir numa família, você vai olhar coisas e falar, rapaz, que doideira. Mas aquilo é aquela família. E você precisa respeitar essa dinâmica. Não estou dizendo se está certo ou errado, mas aquela dinâmica é essa. Se você olha e fala, pô, não dá para mim não, então é melhor nem entrar, filho. Porque você precisa entender como a dinâmica daquela família funciona, como a dinâmica da empresa funciona, como a dinâmica da igreja funciona. Cada lugar tem uma dinâmica. E aí ele vai falando da gente se adaptar a isso. E aí ele vai dizer aí no versículo 11,
Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Qualquer jeito, qualquer lugar. Se falam alto, eu falo alto. Se fala baixo, eu falo baixo. Se come de tudo, necessariamente eu não vou comer de tudo, né? Porque eu sou ruim de algumas coisas. Mas a gente vai se adaptando àquela realidade, às situações. Então a gente precisa entender como as coisas funcionam. E aí a gente se adaptando, a gente vai sofrer menos. A gente vai ficar menos ansioso. A gente vai adoecer menos na situação. Porque a gente consegue viver e analisar cada situação à nossa volta, aprendendo a dinâmica de cada situação. Aí ele fala, eu aprendi a adaptar-me a qualquer situação. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo ele vem de família rica, família abastada. Em alguns pontos da Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar que ele teve que voltar a construir tendas, porque essa era a profissão de ofício dele. E aí, em alguns momentos, as igrejas não estavam financiando, ele teve que voltar a trabalhar, pregar a palavra e trabalhar no seu ofício. Mas ele não era só um construtor de tendas. A família dele era uma grande produtora de tecido na época. E também fazer tendas. Mas a própria família produzia o próprio tecido que fazia essas tendas. Quando o apóstolo Paulo vem para o Evangelho, ele basicamente é deserdado, ele é afastado dessa família. O apóstolo Paulo era tão abastado que ele diz o quê? Eu fui ensinado por quem? Por Gamaliel. É a mesma coisa que você entrar numa faculdade de ponta. Você vai encontrar aí uma faculdade particular hoje, os cursos mais caros é 15 mil, 10 mil, 20 mil, dependendo do curso que você faça. O apóstolo Paulo estava nesse nível, filho. Por quê? O instrutor dele, o professor dele, era o top de linha da época. Não era o cara da faculdade aqui mais perto. Não, era o cara da top. Mas ele diz que saiu desse lugar para esse lugar. E ele conseguiu se adaptar. Então, quando a gente consegue se adaptar, a gente sofre menos, a gente passa menos angústia. De repente, você ganhava um salário de 10 mil. Tinha um padrão de vida. Perdeu de 10 mil, está ganhando de 5 mil, dá para manter o padrão de vida de 10 mil? Não tem essa matemática não vai fechar nunca. Então, você tem que começar a reduzir. Começar a fechar o ralo. E se adaptar para os 5 mil. Então, são coisas que nós precisamos fazer e ir se adaptando. Cada lugar, cada situação tem uma dinâmica. Então, aprenda a se adaptar à dinâmica do dia a dia. 7º ponto. Entenda que a maior dádiva que recebemos de Deus, depois da salvação, é a própria vida. A vida é uma dádiva. É um presente de Deus para nós. Ele diz assim no versículo 12. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Não é o que eu tenho que determina, é a vida que o Senhor me concedeu. A oportunidade de ser um servo da casa do Senhor, de trabalhar no reino. Não é quanto eu tenho, mas é que o Senhor me concedeu. Depois da salvação, que é o maior prêmio que nós recebemos a vida. A vida é algo extraordinário. Às vezes você não valoriza, mas a capacidade que você tem de andar, de sair do seu lugar. Quantas pessoas com mobilidade reduzida? E aí você não para pensar que quando você anda, o que eu estou fazendo aqui, tem gente que gostaria de fazer isso sem sentir dor. E aí a gente esquece
das situações à nossa volta. Pessoas que sentem dores o dia inteiro, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão tentando fazer um procedimento cirúrgico e não conseguem. E aí a gente se esquece desses detalhes. Então, quando a gente entende isso, e a gente dá valor à vida, e a gente entende que a vida é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, a gente começa a valorizar, não o que precisamos ou achamos que precisamos, mas a dádiva que temos que estar vivo, andando, vivendo, falando, convivendo com as pessoas à nossa volta. Mas, pastor, não são as melhores pessoas do mundo, não tem problema. Mas são as pessoas que Deus colocou à nossa volta. Eu digo sempre para a gente analisar. Você é a melhor pessoa do mundo? Você é uma pessoa fácil de se lidar? Diga a verdade. Não minta. Então a gente precisa se avaliar. Eu sou chato, gente. Sério, pastor? Sério. Eu tenho minhas manias, eu tenho minhas coisas. Minha esposa é uma guerreira ali, ó, campeã. Tem que dar uma medalha para ela, um troféu. Me aguentando, me suportando esse tempo todo. Mas assim, eu me reconheço. Tem minhas qualidades? Tem um monte. Tem minhas virtudes? Tem um monte. Mas tem um monte de defeitos. Então, quando a gente convive com as pessoas, a gente entende que não é a qualidade do outro só que me interessa, é o outro como um todo. Não é só as virtudes da pessoa, nem só os defeitos, é a pessoa como um todo. Porque a gente se completa como casal. Então, quando a gente entende isso, a gente valoriza as pessoas em detrimento das coisas, a nossa saúde mental melhora. Porque as coisas, elas sempre vão passar, como eu falei, você compra um telefone hoje, amanhã ele já está desvalorizado. Você compra um carro na concessionária. Se você der uma volta no quarteirão e voltar para vender para o dono da concessionária, você acha que ele vai querer dar o mesmo valor que ele te vendeu? Claro que não, ele já vai desvalorizar o carro. Só porque você deu uma volta no quarteirão, filho. Para você ter uma ideia. Então, para você ver que as coisas desvalorizam. Elas passam. Então, valorize a vida. Não somente a sua, mas das pessoas à sua volta. E aí, para nós terminarmos. O sucesso não é uma questão de capacidade, talento ou força de vontade. É Deus na sua bondade e infinita misericórdia. Não é questão de talento, não é questão de vontade humana, não é questão de capacidade, é sempre Deus. Sempre. Tudo posso naquele... Paulo não fala porque ele aprendeu com o maior professor da época, porque ele veio de uma família abastada. Nada. Não. Nada disso era significante. Ele podia todas as coisas, porque Cristo fortalecia. Como ele falou, se tiver dinheiro, eu posso todas as coisas. Se eu não tiver dinheiro, eu posso todas as coisas. Se estiver empregado, eu posso todas as coisas. Se estiver desempregado, eu posso todas as coisas. Circunstâncias e situações não determinam sobre a minha fé. Não determinam em quem eu sou em Cristo Jesus. O que determina quem eu sou em Cristo Jesus é a minha fé. Porque sem fé é impossível para agradar a Deus só usando a fé. É a única forma, o único meio. Para mim agradar a Deus, eu tenho que chegar perto dele com fé. Crendo de que em todas as situações e circunstâncias, eu sou mais do que vencedor, porque Ele me amou. Eu não sou mais do que vencedor porque eu sou corajoso, porque eu sou audacioso, porque eu sou top de linha, porque eu sei mais do que todo mundo, sou mais inteligente do que todo mundo. Não!
Eu sou mais do que vencedor porque Ele me amou. E acabou. Então, o resultado de todas as coisas é nós aprendermos que o nosso sucesso está no Senhor. É o Senhor quem nos conduz. Ele está no controle de todas as coisas. Quer seja o dia bom, quer seja o dia mau, independente da situação e circunstâncias, o Senhor é quem nos mantém de pé. O Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos faz crescer. O Senhor é quem nos faz prosperar. Se você conseguiu algum resultado bom na sua vida, o Senhor te fez chegar neste lugar. Se você está no processo de crescimento, o Senhor vai te fazer chegar no lugar que Ele quer. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é dependência exclusiva de Deus. É resultado da bondade e da misericórdia de Deus. Se você colocar essas coisas em prática que o apóstolo Paulo vai falando aqui, o seu coração vai ficar aliviado. A ansiedade vai diminuir. A paz do Senhor vai chegar no seu coração. Então, se você quer ter uma saúde saudável, uma saúde mental saudável, coloca tudo isso que você viu aqui em prática. Chega em casa, pega essa mensagem, vai ver, anota os pontos lá. Coloca em prática, é como eu falei, não sou eu que estou falando não, só estou fazendo uma leitura do que o apóstolo Paulo falou aqui, estou colocando em tópicos, versículo por versículo. Mas é uma recomendação bíblica para nós termos uma saúde mental saudável. Porque era uma preocupação do apóstolo com a igreja de Filipe. E é uma preocupação também da Bíblia para conosco, com o Senhor da igreja para conosco. Que nós tenhamos uma vida mental saudável. E vivermos